O mundo unido na guerra contra o coronavírus. E essa é a única manchete que importa. Isso e muito mais em Os Pingos nos Is, que começa a partir de agora. Aliás, mande seu vídeo pra cá, o número 931170620, de novo 931170620, o DDD 011 aqui de São Paulo. Vamos que vamos decolar. Opinião, hora de colocar Os Pingos nos Is. A operadora de saúde Prevent Senior confirmou nesta quinta-feira a quinta morte por coronavírus em sua rede de hospitais. No total, o Brasil já registra 7 mortes pela doença, sendo 2 no Rio e 5 em São Paulo. A Secretaria de Saúde aqui de São Paulo também confirmou o novo óbito nesta quinta-feira à tarde. Trata-se de um homem de 77 anos que residia na capital paulista. As outras 4 mortes em São Paulo foram registradas até quarta, também referentes a moradores da cidade com problemas de saúde anteriores e idades entre 62 e 85 anos. Aqui em São Paulo, as Forças Armadas estão considerando os lugares mais apropriados para construir tendas emergenciais que funcionarão como hospitais em campos de batalha. A região do Parque do Ibirapuera é um dos locais considerados por ser central e o parque por ser aberto, segundo informações do site Poder 360. Os 2 estados considerados mais críticos pelo governo no Sudeste são Rio de Janeiro e São Paulo. E assim, a gente começa o nosso programa. Zé Maria Trindade, começa com você. Olha, Silvio, eu conversei com técnicos e com um ex-secretário de saúde que cuidou muito de várias epidemias, inclusive uma série que é o H1N1, o ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra. E ele me disse que o surto de coronavírus que entrou ali pela Argentina e pegou o Sul ali logo de cara, assustou no início, porque ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. As pessoas morrendo e os médicos ali perdidos, até descobrirem que se tratava do vírus H1N1 que veio do México, entrou na Argentina, não foi cuidado a tempo e não houve alarde porque havia uma campanha eleitoral, a reeleição da Cristina Kirchner, e aí os motoristas que entravam pelo Brasil e pelo Rio Grande do Sul levaram o H1N1 para o Rio Grande do Sul. E aí ele relata que a situação é muito parecida. E diante da sua experiência, ele como secretário de saúde que cuidou do H1N1, ele diz que a cura do vírus antigo com esse agora, do coronavírus, é muito parecida. Só que o H1N1 não pegou assim de cara muitos idosos, porque os idosos tinham uma vacina natural que era uma resistência cruzada de uma outra gripe, né? Lá atrás, que aconteceu lá atrás ainda, quando eles ainda eram jovens e houve ali, portanto, uma vacinação cruzada, uma resistência cruzada. E aí ele diz o seguinte, não é o fim do mundo, haverá dificuldades, uma grande concentração em UTIs, e ele relata que não é tão complicado montar uma UTI. Por exemplo, em tendas assim, é uma cama, um respirador, isso é fundamental, o respirador, e um monitor cardíaco. E aí a coisa anda, né? Ele acha, inclusive, que há exagero em fechamento de cidades inteiras. Silvio, Brasília está parada. Tudo vai fechar por aqui. As escolas, academias já estão fechadas. Os comércios, parques da cidade. Então a cidade parou por aqui, viu? Brasília virou a cidade do poder virtual. Meu caro Augusto Nunes, suas primeiras considerações. Bom, não é hora de ficar lembrando coisas tristes aí que ocorreram e que, se evitadas, poderiam amenizar um pouco a situação, abrandar um pouco a situação. Por exemplo, nós passamos boa parte da nossa vida aí advertindo os governos de que não fazia sentido o Brasil organizar os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo praticamente na mesma época, quando havia tantas urgências a atender. Hoje, os estádios de futebol construídos estão vazios em consequência da epidemia de coronavírus, e o único aproveitamento que se pode dar
a eles, a única utilidade que eles podem ter é a transformação desses hospitais aí, se a epidemia se agravar, em hospitais improvisados. É isso aí, aproveitar esse espaço. Para isso servem os elefantes brancos construídos no período da euforia inconsistente, né, do Brasil, que atingiu o Brasil aí em períodos do governo Lula e mesmo no primeiro mandato da presidente Dilma. Mas agora a hora é diferente. Agora é a hora de você unir o país em torno de medidas que são básicas, porque estamos travando uma guerra, não é nenhum exagero. E a guerra é o momento da unidade em torno de pontos comuns. Você tem um inimigo comum, você tem medidas a tomar que não podem ser bloqueadas por ciumeiras, disputas políticas antecipadas, interesses eleitoreiros. Isso não pode acontecer agora. Começam a surgir, eu acho que vamos tratar disso ao longo do programa, boas notícias, né, na área da ciência, e da medicina. Há sinais de que alguns medicamentos podem surtir efeito, mas é cedo para comemorar qualquer notícia desse tipo. Ainda estão sendo testados os medicamentos, os resultados não são conhecidos detalhadamente. A hora é de preparar o país para enfrentar esse desastre que atinge o mundo todo. O Brasil tem de criar um pouco mais de juízo agora para que cessem as disputas estéreis, disputas políticas estéreis, e prevaleça o interesse nacional. Em tempos normais aí, de temperatura e pressão, aí vale o tiroteio, né? Quer dizer, quem diz o que eu acabei de dizer é considerado um otário. Neste momento, eu acho que essas palavras aí são apenas sensatas. E não são minhas, né? São repetidas por todos que pensam um pouco no Brasil. Augusto, me permita então fazer um comentário. Não é otário, de jeito nenhum. Aliás, eu gostaria de fazer suas as minhas palavras. Agora é hora de união. Talvez não seja a hora de bater panela nem para um lado e nem para o outro, de deixar as disputas políticas de lado. O Brasil precisa de união, de reflexão, é tempo de solidariedade. São tempos sombrios, é verdade, são tempos bicudos, mas é tempo de solidariedade. E aliás, aquilo que eu mais sinto falta é de estar aqui nesse estúdio sozinho, sem poder te dar um abraço antes de começar o programa, como eu sempre faço. Eu também gostaria muito de estar abraçando você, o Zé Maria, e estamos aqui fazendo a nossa parte para que a epidemia não avance, não vá tão longe quanto foi na Itália, por exemplo, na China, em outros países. Estamos ainda resistindo.